Salve, salve! Eu sou o professor Ricardo Vessosa e essa é a disciplina ou uma conversa sobre gestão de transportes. Se você já vem acompanhando aqui, no meu canal, já vem postando algumas aulas, dentro dessa linha de gestão de transportes, então eu vou abordar aí, o slide 3, lembrando, se você quiser esse material que eu estou apresentando, eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo, para que você possa, sei lá, você como professor, você como aluno quer ter esse material também. Então, é a explicação junto com o visual, o áudio junto com a imagem. Então, para poder potencializar ainda mais os teus estudos, beleza? Então, essa aula ela vai ser dividida em duas partes, esse slide, na verdade, vai ser dividido em duas partes. Então, a primeira parte a gente vai ver aí o sistema cross-docking. Então, vou trazer a definição do cross-docking, os benefícios e sugestões para uma empresa que queira, entendendo realmente que é um ponto importante o cross-docking, como estratégia empresarial. Então, vou trazer sugestões de implantação. E aí, o segundo ponto aí, a gente vai falar de picking, da área de picking, trazendo também a definição, falar de alguns desafios, que fazem com que a gente possa realmente entender por que às vezes não dá certo o picking, não funciona direito. E eu vou trazer alguns tipos, 4 para ser mais preciso, 4 tipos de picking que é possível de ser trabalhado dentro de uma empresa. Beleza? Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar é o cross-docking, beleza? É o cross-docking, tá bom? Então, definição, eu tenho isso em mente, todo o assunto que eu começo a conversar, que eu começo a apresentar, eu preciso definir. Só que definir não é limitar, definir é criar possibilidades de você entender melhor o assunto. Certo? E o assunto em questão é cross-docking, beleza? Então, segundo Castiglione, certo? As referências vou colocar ao final deste slide. O autor define aí cross-docking como um procedimento que ocorre dentro do sistema produtivo, tá? Então, dentro da lógica de produção, de funcionamento da empresa, é um processo que está ali, contribuindo, ou que pode contribuir para que a empresa ganhe celeridade em alguns processos, beleza? Ao ser gerado um produto final, ele é enviado diretamente da linha de produção para ser distribuído, não sofrendo armazenagem física, certo? Então, essa é uma forma da gente entender. A produção de um produto, que ao chegar ao seu estágio final, o produto não vai para o estoque, mas já segue para ser distribuído. É uma forma de também entender o cross-docking. Tá? O termo é definido também para quando uma determinada carga chega a um local, é transferida para outro caminhão, para um avião, um navio ou um trem, que aí vem a ideia do transbordo, essa transferência da mercadoria, para ser distribuída ao cliente diretamente, sem ser armazenada. Então, a empresa ela solicita ao fornecedor uma mercadoria. Na verdade, não vai ser só de um fornecedor, às vezes é um conjunto de mercadorias. Essa mercadoria chega, mas não há um armazenamento por muito tempo. É só a mercadoria chega, é conferida, ela é distribuída para que há uma efetiva entrega dessa mercadoria para os clientes. Tá? Esse procedimento se aplica principalmente à distribuição de produtos altamente perecíveis que necessitam de uma distribuição rápida, principalmente também aos produtos que são perecíveis. Tá? Mas se a empresa entende essa lógica de que estoque é dinheiro parado, então eu preciso criar uma lógica, um sistema onde o produto não fique muito tempo, até porque eu não posso perder esse produto. Então a ideia é que eu possa rapidamente enviar esse produto, a partir do momento que ele chega, ser conferido, identificado,
lançado num sistema claro, né, e aí ser distribuído, né, para o cliente. Beleza? Ser distribuído para o cliente. O cross-dock também é chamado, né, de distribuição flow-through, fluir através. Então, perdão pelo inglês horrível, mas tradução fluir através, né, que permite que a distribuição, que a administração dos centros de distribuição ou os CDs, né, concentre-se no fluxo de mercadorias e não na armazenagem. Então, o cross-docking, né, ele tem essa ideia de a mercadoria chega, né, a uma conferência, uma identificação, né, e já existe a ideia de ser encaminhada para algum destino. Né? Então, a ideia é que a empresa, e você já deve ter percebido, né, o cross-dock se utiliza de um centro de distribuição, né, para poder funcionar de uma forma melhor. Tá? E a ideia do CD não é armazenar, né, simplesmente ser um ponto de apoio para esse fluxo de mercadorias acontecer de forma organizada. Tá? Acontecer de forma organizada. A aplicação desse sistema busca reduzir ou eliminar, se possível, duas das atividades mais caras realizadas em um armazém, que são a estocagem e o picking. Né, que você tem um ambiente próprio, né, para guardar o produto, né, enquanto não chega um momento de ele ser despachado, e o pique, que é a área de separação do produto também, que é um ponto de apoio, está conectado a estocagem e o picking. Né? Então a tendência também, ao entender o cross-dock como uma estratégia, né, é fazer com que essas atividades, eu estou destacando aí duas, né, reduzir ou eliminar, né, a atividade de estocagem, né, e os custos que se tem com o picking, né, mas se não for possível, mas reduzir consideravelmente. É algo que eu sempre converso durante as minhas aulas, é que estoque é dinheiro parado. E eu não posso deixar esse dinheiro parado, especialmente se esse dinheiro que está parado, entre aspas, tem uma data, né, de validade. Né? Especialmente os alimentos aí, dependendo dos alimentos, não é uma questão de dias e de meses, é uma questão assim, de horas. Então preciso fazer com que essa mercadoria que chega seja encaminhada já, né, para o ponto de venda. Então não posso estar pensando o que é que eu vou fazer. Então o cross-dock permite, você se utilizar de um CD, né, os fornecedores chegam nesse CD, você confere as mercadorias, né, e aí depois eu vou apresentar um esquema que deixa claro visualmente isso para você. Né, a mercadoria ela chega, né, há uma conferência de todas as mercadorias, né, de todos os fornecedores, para que, consequentemente, eu possa pegar as mercadorias, né, agrupá-las de uma forma melhor para encaminhar para os clientes também. Tá? Vamos seguir. Ao buscar a diminuição de custos pela redução do manuseio de materiais e também do nível de estoque, o cross-docking trabalha com pedidos de ordem dos clientes em menores quantidades, entregues em um ritmo mais frequente, mantendo um nível de serviço ao cliente. Então isso precisa, claro, ter um controle de estoque muito grande, porque senão, né, o cross-dock não vai funcionar. Né? Como eu coloquei anteriormente, dizendo que, né, a ideia de se ter um CD não é para ter foco na armazenagem, mas sim no fluxo de mercadorias. Você está vendo essa imagem aí, né, possivelmente é uma imagem que retrata justamente o contrário, mas a gente tem que analisar, né, como vai ser essa armazenagem. Né? Então, o sistema que dá apoio ao processo decisório do indivíduo, da gestão da empresa, precisa realmente funcionar, né, para manter o nível de serviço ao cliente. E, claro, esse nível de serviço ao cliente tem que buscar a excelência. Essa técnica proporciona diversas vantagens, tanto para o fornecedor, quanto também para o cliente. Então, seja para quem está entregando a mercadoria, né, e que ao invés de entregar nessa mercadoria em cada, digamos assim, unidade de um supermercado, exemplo. Então, a rede de supermercado, então, cada unidade, né, vai receber um produto do fornecedor. Né, isso é talvez pouco prático para o fornecedor e também para a empresa,
que pode ser que para uma entrega, né, dê certo, para outra não. Então, né, de uma mesma rede, tem unidade que tem um produto, tem outra que não tem, né? Então, aparentemente, não há explicação para isso, certo? E aí eu vou conversar com você agora sobre os benefícios, né, da utilização do CrossDock. Inicialmente, eu vou destacar 6 benefícios e vou explicar cada um deles para que você possa realmente ter em mente como o CrossDock pode ser uma estratégia inteligente, né, e útil para a empresa. Beleza? Então, primeiramente, redução de custos. Na verdade, não tem primeiro, segundo, mas é tudo uma convergência de fatores que podem contribuir, né, de uma mesma maneira. Claro que sempre tem um que pesa mais do que o outro, né, a depender, né, da forma como a empresa entende e vai praticar o CrossDock, mas todos eles contribuem, né, para a boa funcionalidade do CrossDock. Então a gente tem redução de custos, redução da área física necessária ao CD, nesse centro de distribuição, redução da falta de estoque nas lojas varejistas, redução do número de estoques, né, em toda a cadeia de suprimentos, redução da complexidade das entregas nas lojas, né, e, por fim, aumento, né, do turnover de mercadoria no CD. Turnover aí entendido como rotatividade, que é um termo muito associado a pessoas. Então, empresa que tem um turnover elevado tem uma alta rotatividade de profissionais que estão saindo, entrando e saindo, né? Turnover aí é mercadorias que chegam e que saem. Então, esses são os benefícios, né, numa perspectiva geral, né, e apresentada de uma maneira única para você. E aí eu vou conversar um pouco mais sobre cada um deles, né, só para você também ter uma compreensão mais específica, tá? Todos os custos associados, então a gente tratando aí do primeiro benefício, redução dos custos, todos os custos associados ao excesso de estoque e à distribuição são reduzidos, na verdade, já que o transporte é feito, né, quando o caminhão estiver inteiro. Então, ao eu, como empresa, despachar a mercadoria, então eu procuro ter ali, né, essa distribuição, né, quando o caminhão só está inteiro. Então eu preciso ter a mercadoria, né, primeiramente de forma disponível, de maneira disponível para mim, tá? Então, isso não me ocorre de forma frequente, tá? Então, se eu tenho um controle muito grande dos fornecedores que estão chegando até mim, consequentemente eu vou ter uma lógica de entrega também mais organizada. Segundo ponto aí, redução da área física necessária ao CD, ou no CD. Com a redução ou a eliminação do estoque, a área necessária no centro de distribuição é reduzida, né? Até porque o papel do CD aí, destacando mais uma vez para você, não é, de fato, não é focar na estocagem, certo? É no fluxo de mercadorias, né? Entendendo aí o CD como um ponto de apoio, certo? Mais como um ponto de apoio. Tem um papel de funcionar como um local próprio para armazenagem, claro que tem, né? Mas aí a propriedade, a funcionalidade maior, né, ser um ponto de apoio para que essa mercadoria possa estar em trânsito, possa fluir, né, do fornecedor, né, ser checada pela empresa e, consequentemente, tomar o seu destino para o cliente. Terceiro ponto, redução da falta de estoques nas lojas varejistas. Se você pegar o exemplo que eu citei de uma rede de supermercados, né, a ideia de falta de produto, né, em uma ou outra unidade, né, diminui muito, porque a distribuição ela vai ser concentrada. Então, as lojas deixam de conversar diretamente com o fornecedor e passam então um CD, a partir desse CD que as unidades vão receber a mercadoria, tá? Devido ao ressuprimento contínuo em quantidades menores e mais frequentes, tá? Então isso precisa estar
né, ter uma integração não só interna dentro do CD, mas uma comunicação com as unidades, levando em conta aí o exemplo que eu citei de uma rede varejista, para poder fazer com que todas as unidades tenham todos os produtos e que, consequentemente, evite-se uma falta. Claro que há, né, aquelas situações onde o produto, de fato, venha a faltar. Tá? Mas aí, o ideal é que se tenha um controle disso para evitar, né, perder venda. Porque o produto que não está disponível, né, é um produto que está... a gente está perdendo a oportunidade de vendê-lo. Tá? E aí o cliente encontra isso uma vez, duas vezes e acaba não indo mais, né, para a unidade porque não teve, daquela vez não teve aquele produto, daquela outra vez não teve esse, estou indo para lá só para perder meu tempo. Para comprar, sei lá, de uma relação de 5 itens, comprar 3, por exemplo. Então essa compra de 3 itens e faltando 2, né, perda de tempo, né, para o cliente quando ele poderia estar em um local que tivesse todos os itens. Tá? E aí temos uma ideia visual para você poder entender um pouquinho melhor a ideia do cross-dock. Tá? Então a gente tem aí uma doca para você poder entender recebendo fornecedor. Então doca 1, doca 2 e doca 3, cada uma dessas docas com fornecedor diferente. Tá? Vale a pena destacar isso aí. Então, de um lado, a gente tem um recebimento desses produtos. A empresa ela vai conferir, precisa conferir. Tá? E aí, cada unidade, eu não vou dizer necessariamente cada unidade, mas cada parcela da mercadoria do fornecedor ela é distribuída para outras docas, as docas de expedição. Cada uma dessas docas aí vai ter uma mistura dos produtos dos 3 fornecedores, entendendo aí esse exemplo. Tá? E aí a gente sai, né, os caminhões saem para poder fazer a entrega. Né? Trazendo novamente o exemplo aí da rede varejista, né, o CD de uma rede de supermercados, né, recebe os produtos dos fornecedores, faz a conferência, distribui aí, cada caminhão desse aí seria para fazer a entrega em uma unidade que estivesse precisando de mercadorias. Tá? Então, um destaque aí em vermelho, produto não é armazenado por mais de 24 horas. Então, lembrando que o papel de CD serve também como ponto de armazenamento, beleza, né? É uma das atribuições, né, do centro de distribuição, mas nesse caso aí, a partir da lógica da utilização do cross-dock, né, o CD, né, tem mais importância aí no fluxo de mercadorias. Beleza? Qualquer dúvida, pergunta, deixa no vídeo, né, na descrição do vídeo, para que a gente possa trocar ideias se você realmente entender, né, aquilo que eu estou me propondo. Beleza? E a partir de agora, para a gente começar a finalizar esse ponto direcionado ao cross-docking, né, eu vou falar das sugestões para aplicação. Beleza, você entendeu aí, eu apresentei para você a definição, né, que pode ser utilizada para concentrar, né, o deslocamento de mercadorias, especialmente o deslocamento de mercadorias perecíveis. Então é uma forma mais organizada, né, de concentrar, né, o recebimento e facilitar a distribuição. Então a empresa ela tem muito mais potencial de evitar, né, falta de produtos nas lojas, uma das coisas. Mas para que isso tudo possa acontecer, eu acredito que até o presente momento você começou a entender que para esse fluxo realmente acontecer, a empresa ela precisa entender também, né, algumas coisas. Então a gente já começa a falar das sugestões para a implantação do cross-dock. Beleza? Então vamos lá para elas. Primeiro ponto, investir em um bom ERP, um planejamento de recursos da empresa, um sistema que possa realmente fazer com que a empresa possa, né, sincronizar todas as atividades. Sincronizar o recebimento da mercadoria, né, a expedição dessa mesma mercadoria, né, as informações, né, fundamentais. Então, o ERP é um sistema de gestão empresarial para o controle total das informações de uma empresa, com segurança e muito mais assertividade.
auxiliando na gestão, no planejamento e decisões de curto, médio e longo prazo. Então a gente está hoje num mundo complexo, né, que não dá mais para ficar fazendo controle na base, né, da prancheta, papel e caneta, não. A gente precisa ter inteligência, né, no fazer. Então essa inteligência ela pode realmente vir a acontecer a partir do momento que o sistema, né, possa vir a ser utilizado pela empresa. Tá? Segundo ponto, tenha uma equipe devidamente treinada e preparada para utilizar, né, o cross-docking, para viver o cross-docking. Então, não adianta a empresa achar bacana, achar interessante cross-docking como uma estratégia para o seu dia a dia, se as pessoas, né, que vão executá-las não têm um treinamento, um preparo adequado. Converso muito que a ideia, né, da tecnologia, da infraestrutura é ótima, mas se a gente não tiver pessoas para coordenar, né, a tecnologia, para utilizar a infraestrutura, não vai dar muito certo. Então a gente precisa de pessoas. Então, sem uma equipe preparada para gerir a atividade, né, uma comunicação organizada e eficaz entre os fornecedores, entre os pedidos, entre os distribuidores, essa estratégia do cross-docking ela não vai funcionar, certo? Pelo contrário, pode até prejudicar. E se o CD, por exemplo, né, ele tem uma maior importância no fluxo de mercadorias, né, a empresa ela pode, ao não dar treinamento para os profissionais, ela pode começar a utilizar de fato o CD como um ponto de armazenagem. E aí o cross-docking não vai ter sentido. Se o cross-docking não utiliza o CD como um ponto de apoio para facilitar o fluxo dessas mercadorias, e aí ele está sendo utilizado como um local de armazenagem, então ele está perdendo aí, né, a ideia, né, inicial que é o fluxo de mercadorias. Tá? Então precisa haver um treinamento adequado para as pessoas. Tá bom? Terceiro ponto, negociação com os fornecedores. Então, para que o cross-dock funcione, você vai precisar ter fornecedores em quem que confie para formalizar os acordos, de modo que ele reserve um estoque de X unidades, né, de um item Y, que também especifique aí o tempo de reposição. Basicamente, aí, resumindo a ideia do fornecedor, ao escolher um fornecedor, você deixar claro qual é a estratégia que você está utilizando, né, para poder, consequentemente, a estratégia vir a funcionar. Porque se você confiar no fornecedor errado, né, consequentemente, né, a estratégia do cross-dock ela não vai funcionar. Porque enquanto você espera o fornecedor não vai dar conta do recado, não vai dar conta porque você não explicou, né? Você ter um plano muito bom, mas guardar esse plano só para si. Sim, mas todas as partes interessadas, né, precisam ser envolvidas. Todas as partes interessadas precisam ser envolvidas. Tá? Quarto item, esteja preparado para responder ao seu cliente. Imprevistos sempre podem acontecer. Então a gente está no mundo hoje que essa capacidade de resposta ao cliente, ela precisa ser ágil. Não pode demorar muito tempo, certo? Então tenha um bom serviço de saque para que seu cliente fique sempre seguro, né, e de que pode contar com você, né? Também não só em caso de problema, mas para esclarecer algum tipo de dúvida, certo? Então, o problema de hoje, né, de muitas empresas, independente do ramo, é essa falta de sensibilidade em atender o cliente. É como se vender o produto, né, o vínculo com o cliente acaba. Não, o cliente ainda pode, né, vir a comprar na empresa, né, pode ajudar em outras compras para outros clientes, e eu preciso realmente entender a necessidade, né, de prestar atenção ao que o cliente está falando. Tá? Quinto item, que aí obviamente isso é fundamental, e aí não tem necessariamente uma ordem de importância, todos os fatores contribuem, né, para uma boa aplicação do cross-docking, né, ter um centro de distribuição, certo? Então, esse é o local onde os produtos da loja da empresa chegarão do fornecedor e serão encaminhados para o comprador ou para suas unidades.
Então, lembrando sempre a ideia do CD dentro da estratégia do cross-docking, né? É para armazenar, mas essa não é a prioridade. O CD, dentro da estratégia ou na estratégia do cross-dock, ele serve como um ponto de apoio para o fluxo de mercadorias. Tá? Então a empresa ela precisa também entender. Então pode ser um CD próprio, pode ser um CD terceirizado, mas que a empresa possa ter um CD. Tá? E por fim, teste antes. Certo? Fazer um projeto piloto. Então a ideia nesse momento não é começar para valer em toda empresa. Né? A ideia é você começar por partes, porque você tem maneiras de, ocorrendo algum tipo de erro, você corrigir e o impacto desse erro ser menor, ou quase nulo para a empresa. Né? Porque a ideia de começar, né, na empresa toda, né, é uma faca de dois gumes aí. Pode dar muito certo, funcionar lindamente, ou pode dar errado. E aí o prejuízo que a empresa vai ter, né, de diversas formas, reclamação do cliente, mercadoria, né, estocada, mercadoria em excesso ou em falta, enfim. Então a ideia é começar devagar, porque com essa ideia de começar devagar, a partir de um projeto piloto, né, há uma possibilidade mais rápida de fazer melhorias, né, quando necessário. E aí, vendo que está funcionando direito, né, que as pessoas estão treinadas, que o sistema está funcionando, começar a ampliar. Certo? Então foram 6 sugestões para a implantação do CrossDock na empresa. Beleza? Falando em CrossDock, eu também citei lá, né, que o CrossDock ajuda a diminuir os custos com a estocagem e o picking. Tá? E é justamente esse o nosso próximo ponto, né, a ser conversado nesse vídeo, que é o picking. O que é o picking? A área de picking. Tá? Então vamos lá, senhoritas e senhores, é o fluxo de trabalho desempenhado dentro de um armazém que consiste na separação dos pedidos dos clientes. Há também referências que usam o termo order picking, que pode ser traduzido do inglês para separação de pedidos. Tá? Então é o momento onde a gente começa a mergulhar nessa ideia. Então se tem o picking, né, ao trazer o assunto do cross-docking, em que a partir do uso do cross-docking isso pode resultar em uma redução de custo no picking, então preciso trazer para vocês. Então o picking aí consiste na parte de separação dos pedidos ao cliente. Mas vamos entender um pouquinho mais. Picking está relacionado com o procedimento de movimentação, ou seja, ao realizá-lo, o operador separa o pedido, etiqueta, identifica, embala os itens que estão ou que devem ser distribuídos. Tá? Então é fundamental dentro dessa lógica aí do picking. Claro que o picking não envolve tudo aí, a questão da identificação, embalagem, né, e distribuição, mas preciso separar esses produtos, né, para que em outro momento ele seja organizado, parte do packing, né, para ser consequentemente distribuído, né, colocado nos caminhões, né, no veículo que vai ser destinado para poder enviar produto, né, ou o pedido ao cliente. Tá? O operador recebe o pedido contendo uma lista de todos os itens solicitados pelo cliente e as respectivas quantidades. Em geral, pequenos volumes são coletados manualmente e levados até a estação de trabalho. Certo? Que é uma das formas que a gente vai ver, né, que o picking também a gente tem 4 tipos que eu vou apresentar para você, né, e a forma manual, né, geralmente é uma das formas mais, eu não vou dizer mais tradicionais, mas mais pensadas. Claro que vai depender aí do tamanho da empresa, tá? Em caso de produtos volumosos, o depósito pode contar aí com esteiras ou empilhadeiras para facilitar, né, a locomoção aí de caixas, de pallets ou outros tipos de equipamentos aí que podem facilitar o funcionário
e pegando esses produtos, certo? Claro que também há outra lógica, né, que não é a lógica manual, mas a lógica, né, essa imagem também retrata um pouco disso, né, de contar com esteiras para poder facilitar esse trabalho aí de separação do pedido, tá? Quais são os desafios para o picking poder funcionar e funcionar bem hoje na empresa, tá? Primeiramente, manter a quantidade de itens suficientes para atender a demanda. Então, precisa ter produto para haver essa separação dos pedidos e, consequentemente, envio desses pedidos para o cliente. Tá? Fazer o separador percorrer a menor distância possível para coletar os itens. Certo? Essa parte, ainda tem muita empresa que tem uma perspectiva ainda muito manual, né, do trabalho, e a gente precisa entender que a tecnologia está aí, né, para poder facilitar o trabalho da empresa. Né? Então, é um trabalho numa perspectiva macro, trabalho na perspectiva micro. E essa perspectiva micro envolve o indivíduo, né, que está lá todo dia fazendo o mesmo tipo de trabalho, que ele precisa também ter qualidade de vida no trabalho. Não estou dizendo necessariamente sentado, um suco de laranja, ar-condicionado ou ventilador, não. Se tiver isso, claro, ajuda a ter uma qualidade de vida melhor no trabalho. Mas é a forma de pensar o trabalho de forma mais inteligente. Tá? Terceiro ponto, a organização do depósito para poder proporcionar a organização do depósito para facilitar a localização de mercadorias com agilidade. É o básico. Ter um ambiente organizado para, independente do profissional que venha separar os pedidos, possa de fato ocorrer a separação dos pedidos. Tá? Quarto item, alta acuracidade ou precisão do inventário, no inventário, o que evita furos no estoque que pode prejudicar a separação dos pedidos. Então, precisa ter precisão na hora de fazer um inventário. Né? A lógica de fazer um inventário aí, quem vai dizer é a empresa, tá? Quem vai dizer é a empresa, beleza? E aí você precisa entender, pode ser, sei lá, um inventário todo dia, se for pedidos muito pequenos que podem ter uma alta possibilidade de perda ou de roubo, né? Pode ser todo final de semana, né? Pode ser todo mês, né? Mas que tenha uma certa regularidade e principalmente, né, precisão do inventário, né, para que o funcionário pense que tem um produto, né, quando ele vai separar lá o produto, visualize que, opa, não tem. Né? E aí eu vou apresentar para você, dentro ou a partir também dessa ideia dos desafios que a gente tem para o picking, os modelos, certo? E aí, diante das referências, eu destaco 4 tipos de picking. Tá? 4 tipos de picking. Picking discreto, por lote, por zona e por onda. Então a ideia é conversar um pouquinho sobre cada um deles e mostrar, talvez no aspecto visual aí, né, como você pode entender um pouco mais dessa ideia do picking, né, em cada uma das suas categorias. Tá bom? Então, primeiramente, picking discreto é o modelo mais básico de se perceber, né, ou de propor o picking. Nesse caso, os produtos ficam alocados em prateleiras ou racks. O responsável pela separação coleta um produto por vez até que o pedido esteja completo. Tá? Por isso, ele ou ela pode aí usar um carrinho ou um equipamento que possa facilitar a movimentação dentro da área do estoque. Certo? Então a ideia da movimentação está destacada aí. Movimentação é o deslocamento do produto de maneira interna. Então há um deslocamento do produto, né, a ser retirado ou selecionado pelo funcionário a partir daquela lista lá de pedidos, e a partir desse conjunto aí de produtos ele vai formar o pedido do cliente. O fluxo deve ser planejado de tal maneira que sempre que o processo for finalizado, o colaborador não tenha se afastado muito do ponto onde se iniciou aí o trabalho. Né? Especialmente ainda, a gente vê grandes empresas optando por, né, também utilizar ou de maneira completa
a ideia do picking discreto ou de uma maneira parcial. E aí, quando o colaborador termina, né, de recolher os produtos do pedido, ele muitas vezes está num ponto distante. Então, inteligência também para facilitar, né, uma identificação mais rápida desses produtos, né, para poder facilitar também o tempo que esse colaborador, que esse funcionário vai estar lá dedicado a esse pedido, quando na verdade não tem só aquele pedido, né? Tem vários pedidos aí e a gente precisa entender isso também, tá? Dessa forma, o layout do armazém deve levar em consideração o giro dos produtos, ou seja, os que têm maior saída devem ficar mais próximos, né, entre si, né, facilitando também a expedição, né? Se eu tenho muitos produtos, né, tem produtos que vai sair mais do que outros, então eu preciso facilitar também a organização desse armazém de uma maneira que, opa, se eu sei que esse produto ou essa categoria de produto tem mais saída, eu vou facilitar para o meu funcionário que, opa, esse produto aqui ele esteja mais facilmente disponível na hora da formação do pedido, na hora da separação do pedido, tá? O sistema de picking discreto é uma excelente solução para empresas que recebem uma quantidade baixa de pedidos, mas com muito volume em cada um deles. Tá? E para você poder entender um pouco melhor, uma perspectiva aí visual, um operador por pedido, então a gente tem pedido 1, pedido 2, pedido 3, cada um desses pedidos aí tem categorias de produtos, produto 1 aí, né, se você puder observar, tem o produto, pedido 1 tem o produto A, né, 20 unidades do produto A, 10 unidades do produto B, 5 unidades do produto C. E aí, um funcionário ele vai pegar 20 unidades do produto A, depois 10 do B, 5 do C. E aí fecha o pedido, né? Se há uma alta rotatividade desses produtos, então o ideal é que esses produtos estejam mais facilmente disponíveis, né, para esse mesmo funcionário facilitar, né, o seu trabalho, né, e mais ganhar com o tempo. Porque se esse funcionário que está separando o pedido ganha tempo, né, para esse pedido, há uma tendência de ganhar tempo também para outros pedidos. E aí a empresa ganha em produtividade. Beleza? Segundo tipo de picking é o picking por lote. Nesse sistema de picking, vários tipos de produtos são agrupados em pequenos lotes que ficam disponíveis, né, nas áreas de consolidação. Durante o processo de separação, o colaborador passa por todas elas e coleta os itens para completar vários pedidos ao mesmo tempo. Mas olha a observação. Isso é feito usando um carrinho, né, com algumas caixas abertas, né, mas é fundamental atenção, que é algo que eu vou destacar também. Porque eu vou pegar vários pedidos, ou alguns pedidos, né, lotes, né, e eu vou trabalhar em cima disso aí. Então, o picking por lote é como se fosse um grau a mais aí no picking, né, que a gente viu anteriormente, que foi o picking discreto, visto que necessita de tecnologia para conciliar os pedidos. Então, de uma forma ou de outra, né, a tecnologia está aí para ajudar o nosso trabalho. Então, se a empresa entende que, opa, o funcionário ele vai realizar um trabalho, mas ele precisa realizar um trabalho de uma forma organizada, então, meu amigo, por que você não traz tecnologia? Ganha o funcionário, ganha a empresa. Todo mundo ganha quando a gente entende de fato, na teoria e na prática, o uso da tecnologia. Há um tempo atrás era muito difícil, por exemplo, a gente ter formas de conhecimento abrangentes, né, e de formas diferentes. Hoje a gente tem imagens, vídeos, textos mais simples, textos complexos, temos artigos. Então, o conhecimento sobre isso que eu estou falando também para você existe também de outras maneiras. Cabe aí você entender a sua necessidade, tá? Cabe aí você entender a sua necessidade, tá?
Ideal para casos em que as empresas fazem vendas com poucos itens por ordem de venda. Ele ajuda a diminuir o tempo de movimentação do colaborador, uma vez que permite a coleta de produtos adicionais enquanto, né, está em uma determinada área. Então, enquanto o profissional está ali pegando produtos, né, para o pedido 1, né, opa, esse produto aqui também está no pedido 2. Também está no pedido 2. Então, eu vou pegar esse produto para o pedido 1 e para o pedido 2. Tá? Então, há uma questão da gente também perceber essa praticidade. Né? Contudo, e é a observação que é feita, né, para o picking por lote, devido ao fato da separação ser feita em múltiplos pedidos, né, eu destaquei só dois pedidos, mas tem funcionário que pode pegar 3, 4 pedidos. É preciso ter uma atenção redobrada, né, com a conferência para prevenir erros. Né? A área de consolidação, muitas vezes, ela serve como um segundo check, double check. Conferiu uma vez a partir da separação, né, do funcionário, e a área da consolidação, ela vai conferir novamente só para, não, beleza, conferiu uma vez, né, mas a gente confere de novo, isso tudo para evitar que o pedido chegue errado ao cliente. Aí você pode dizer, pô, mas é muito trabalho. Né? Com certeza é melhor ter esse trabalho dentro da empresa do que ter o trabalho do pedido estar errado e o pedido ter que faltar. Né? A logística reversa aí é mais complicada, talvez até mais custosa, possivelmente mais custosa, do que se a empresa tivesse dentro do seu espaço de trabalho criado uma forma para poder o produto de fato sair do jeito que o cliente pediu. Tá? Outro ponto fraco é a possibilidade de ser necessário aguardar certo tempo na área de consolidação, né, para acumular mais ordens de vendas. Né? O pedido ele só sai de fato, ou só começa a ter esse duplo cheque aí, né, a partir do momento que seguem ou chegam, na verdade, outros pedidos. Tá? Então esse pode ser também um outro ponto fraco aí. Então, visualização é para você poder entender. Né? O primeiro funcionário está com pedido 1 e 2, o segundo funcionário pedido 3 e 5, né? Funcionário 3 aí está com pedido 4 e 6. Né? Cada funcionário aí, cada pedido tem, claro, né, uma variedade de produtos que eles podem coincidir entre si. Né? Por exemplo, o primeiro funcionário está com o pedido A, ou o pedido 1 e o pedido 4, não, pedido 2 também, né? E aí tem semelhanças entre si. Né? Por exemplo, nos dois pedidos tem produtos B e C. Então, enquanto esse funcionário está pegando os produtos para o pedido 1, ele também vai, ao concluir, né, essa quantidade para o pedido 1, ele vai pegar também para o pedido 2. Né? Mas precisa haver, claro, uma organização muito grande. Tá? Terceiro tipo de picking é o picking por zona. Tá? Os operadores são divididos por área, então essa divisão por áreas aí a gente chama de zona, onde os pedidos são coletados. Dessa forma, eles só fazem a separação dentro da delimitação ou dentro de uma certa área de trabalho e repassam o pedido para a zona seguinte e assim por diante, até que o pedido seja concluído, seja finalizado. Então, dentro dessa lógica do picking por zona, o funcionário ele tem um certo espaço de trabalho para poder ir separando os produtos. Né? E claro que não vai ter todos os produtos do pedido. Então ele separou os produtos do pedido, né? Segue o pedido para o próximo funcionário para poder ser finalizado. Né? Pedido, e aí a gente ir muito possivelmente para a aula de consolidação, e a expedição, despacho, pedido. Tá? Aqui é bem comum se usar esteiras rolantes e prateleiras próximos aos funcionários, visando evitar o desperdício de tempo com a movimentação dentro do armazém. Então, essa imagem aí ajuda um pouco a visualizar.
Claro que talvez não seja uma imagem real, né, do funcionamento do PIC, mas serve para você poder entender com mais ou menos, né, esse apoio aí, né, das máquinas dentro do processo produtivo. Ele é bem indicado para empresas que trabalham com um alto número de SKUs. Então, é importante você também ter 10 SKUs aí, seus produtos da empresa. Alto volume de vendas, né, quantidade de itens por pedido de baixa a moderada. Tá? Minha visualização também para você. Então, zona A, zona B e zona C. Então, o pedido 1 tem produtos da zona A, aí depois segue para a zona B, depois segue para a zona C. Finaliza aí o pedido. Tá? Claro que é só uma lógica, né? O pedido 2 não tem produtos da zona A, então já segue para a zona B e, consequentemente, para a zona C. Tá bom? E o último tipo de picking, que é o picking por onda. O sistema de picking por onda é semelhante ao modelo do picking discreto, onde cada operador é responsável pelo picking de um tipo de produto por vez, mas que também pode combinar outros modelos de separação, como os modelos de picking por zona e por lote. Nele é feita a coleta em zonas, em um mesmo momento, e depois, na área de consolidação, é feita a separação dos itens para criar os pedidos individuais. E aí a gente reforça mais a ideia do segundo cheque, né? Dentro da ideia que é melhor conferir o produto enquanto, né, o produto não, o pedido, é melhor conferir o pedido enquanto ele está na empresa, porque a gente pode garantir, ter grandes garantias, né, de que o pedido vai sair de fato correto, né, do que sair de maneira incorreta, esse produto tem que voltar, né? Então a empresa, ela, quando manda um pedido errado, ela perde de diversas formas. Perde enquanto marca, né, perde venda. Então começa a ser um efeito dominó em termos de perdas, né, quando o pedido ele não sai do jeito que a empresa, né, espera, do jeito principalmente que o cliente quer. Dependendo do tamanho da operação, as prateleiras usadas para alocar os itens podem ser movidas para que fiquem mais próximas dos separadores. Além disso, ela é uma ótima estratégia para empresas que lidam com um alto número de SKUs e também uma quantidade de média a alta, né, por itens de pedido. Tá? E aí, para você poder entender um pouquinho melhor, picking por onda, certo? A gente tem aí zona A, B e C, e aí depois que o pedido ele é completado, segue para a área de consolidação, né, para ainda ter mais certeza, né, também em relação a esse pedido, e consequentemente a empresa ter mais chance de enviar um pedido de maneira correta. Que é isso que se espera, é isso que o cliente espera. Beleza? Então, senhoritas, senhores, referências que foram utilizadas, eu gosto sempre de deixar referências. Vou deixar novamente na parte 2, né, só para lembrar para você. Né, esses é o slide 3, né, da aula de gestão de transportes, é dividido em duas partes. Então, essa aqui é a parte 1, onde a gente conversou sobre cross-docking e o picking. Então, cross-docking, definição, benefícios, sugestões de implantação. E o picking, né, a gente viu também definição, desafios para uma boa utilização do picking, né, e tipos de picking com consequências, né, com suas consequências positivas e aquilo que precisa ser observado. Gosto de deixar as referências como uma maneira também de contribuir para que você possa pesquisar também. Então, o livro aí da direita, Logística, Transporte e Infraestrutura, né, um livro físico, os outros dois, da esquerda e do meio, são referências digitais, mas também tem sua importância, é claro, certo? E a frase para a gente poder terminar, né, em uma reflexão, nosso encontro de hoje: os espíritos elevados sempre enfrentam oposição das mentes medíocres. Albert Einstein. Então, se você quiser esse material, né, que eu apresentei aqui,
né? Meu intuito também é ajudar a potencializar os teus estudos, né? A tua explicação, seja você um professor, um aluno curioso sobre o tema, né? Tá fazendo trabalho sobre a área, então que possa de fato te ajudar. Então eu posso enviar tranquilamente, eu vou deixar ao final não, na descrição do vídeo, eu vou deixar o meu e-mail caso você tenha interesse, certo? No mais, é isso. Paz e bem, e a gente se vê numa próxima oportunidade.